O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona. Jesus e seus discípulos se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram retirar-se correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Marcos 6, 32 a 34. O descanso que Jesus tinha proposto aos discípulos tinha mais a ver com as necessidades deles do que com as do próprio Jesus. Ele não tinha vindo ao mundo em viagem de lazer, mas a trabalho. Aos fariseus que o acusavam de fazer curas no sábado, ele respondia: "Meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando." João 5,17. E como poderia ser diferente com aquele que é o mantenedor de todas as coisas? Você já se perguntou como é que os corpos celestes, ou até mesmo os átomos que compõem a matéria, permanecem nos seus devidos lugares ordenados para não se misturarem? Você já se deu conta de que o seu corpo e toda a matéria é formada por uma mesma partícula elementar chamada quark? Ou seja, o seu corpo não é diferente do sofá onde você cochila. Mas, se tudo são partículas, por que as que compõem o seu corpo continuam sendo o seu corpo e não se misturam com as do sofá onde você se deitou para cochilar? Porque Jesus é quem sustenta as partículas que compõem a matéria e muito mais. Os cientistas buscam o que sustenta tudo e até apelidaram a suposta partícula ou força que mantém todas as coisas coesas com o nome de partícula de Deus. Alguns cientistas cristãos já descobriram que aquilo que outros chamam de partícula é, na verdade, uma pessoa divina, Jesus. Foi por meio dele que Deus fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da glória de Deus e a expressa imagem da sua pessoa, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Isso está em Hebreus 1, de 2 ao 3. Você ouviu que Jesus é o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Em João capítulo 1, versículos 1 ao 3. Verbo é palavra em ação, e é esse mesmo verbo que sustenta todas as coisas em uma ação contínua e constante. Mesmo quando o seu corpo morto pendia da cruz, Jesus continuava mantendo o universo funcionando, ou tudo deixaria de existir. Somente alguém que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, que é e que era e que há de vir, como fala em Apocalipse 1:8, poderia sustentar todas as coisas, pois para isso precisaria ser eterno e existir antes e depois delas. Sabia que Jesus é Deus? Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.